Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Miqueias, profeta Miqueias, no capítulo 7. Louvamos ao nosso Deus, Deus que nos supre da sua bondade e da sua consolação. Na quarta-feira passada nós não tivemos nosso culto de doutrina em virtude do respeito ao dor, ao luto da igreja. Na terça-feira havia falecido nosso irmão Azarias. Azarias é dos nossos líderes aqui, uma das nossas marcas do início da igreja aqui, e que sustentou a igreja na sua casa. Depois a igreja foi para a casa do Zé Braga, que é pai de Israel, e por muitos anos liderou essa comunidade. Por muitos anos ele dava doutrina, por muitos anos ensinava na escola dominical, por muitos anos pregava aqui. Então, já com 90 anos, Deus achou por bem chamá-lo para junto dele. E na quarta-feira nós não tivemos nosso culto de doutrina aqui. Mas hoje o Senhor nos trouxe de volta ao convívio da sua palavra. No culto de doutrina eu quero pedir aos irmãos que acompanhem a leitura. Profeta Miqueias, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 7. Nós estamos nas quartas-feiras trabalhando alguns assuntos pertinentes ao nosso chamado de servir a Deus no mundo, e muitas vezes os desafios que nós enfrentamos quando saímos para pregar o Evangelho, quando saímos para levar a palavra do Senhor. Muitas vezes nós somos bem mal compreendidos, porque as pessoas já não querem, elas já não toleram a sã doutrina. É difícil você falar da sã doutrina para um mundo que não crê em Deus e que não convive, não tem intimidade com o Senhor. E muitas vezes o mundo, as pessoas que nos ouvem, as pessoas a quem nós pregamos, as pessoas a quem nós evangelizamos ou discipulamos, elas não têm o discernimento, muitas vezes, para entender uma doutrina nossa, né? Principalmente a doutrina da justificação pela fé, né? É uma doutrina bem difícil das pessoas entenderem, que é a justificação pela fé. Mas nós vamos estudar mais uma vez essa doutrina agora em Miqueias, no capítulo 7, porque é uma das mais belas doutrinas da igreja, é a justificação pela fé, né? É onde nós nos ancoramos, é onde nós nos apoiamos, é onde nós temos um dos maiores recursos de consolação, é na doutrina da justificação pela fé. Amém? É nela que nós aprendemos a descansar em Deus. É nela que nós aprendemos a recuperar as nossas forças, né? Quantos acharam? Amém? Amém. E nesse texto de Miqueias, nós vamos aprender que existe um mar aonde é proibido pescar. Nós precisamos sair daqui nessa noite compreendendo que esse texto vem trazendo o endereço de um mar que é proibido pescar, né? Vamos ver isso nesta noite, e aonde a justificação pela fé entra nesse mar aonde é proibido pescar. Miqueias capítulo 7, versículo 7 diz: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito, Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e a ela
cobrirá de vergonha. A ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas. Versículo 18 e o versículo 19. Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, aos quais juraste aos nossos pais desde os dias da antiguidade. Amém? Glória a Deus. Nós temos uma proliferação de denominações. Para onde você vai, você vê denominações. Você percebe uma proliferação de pastores no YouTube, nas redes sociais. Tem palavra de Bíblia para tudo quanto é gosto e jeito. Isso reflete a incapacidade que as pessoas muitas vezes têm de se firmar na palavra do Senhor. Então existe um leque de possibilidades. É como se fosse um balcão de self-service, aonde você se adequa mais, aonde você se identifica mais, aonde você escolhe quem você vai ouvir, né? Qual a palavra que mais lhe agrada, aquilo que mais lhe apetece, aquilo que para você soa mais bacana. E está aí. E as pessoas muitas vezes se baseiam no leque de opções e não na verdade que liberta. Isso para nós que pregamos o Evangelho ou saímos para evangelizar, isso é difícil. Porque as pessoas dizem: mas na igreja vocês dizem que só que vocês querem ser salvos, só vocês querem ser os bons, só vocês querem ser os puros, só vocês que são os bacanas. Todo mundo é pecador, vocês também são pecadores. Muitas vezes a pessoa não sabe fazer a distinção entre a remissão na pessoa bendita de Jesus Cristo. E muitas vezes nós mesmos não conseguimos falar com essas pessoas que não conseguem se firmar no Evangelho. Elas dizem: eu já tentei lutar com o pecado, eu já tentei ir para a igreja, já tentei ser crente, mas eu não consigo me firmar. Porque elas acreditam que existe um poder nelas, existe uma capacidade nelas que elas não descobriram ainda. E algumas pessoas acham que é nelas que existe um poder de regeneração. E elas não sabem lidar, porque elas buscam nelas mesmas uma capacidade de lidar com Deus e de agradar a Deus. Na última vez que nós estivemos aqui pregando, acho que foi no domingo da ceia, nós vimos que nós devemos oferecer sempre sacrifícios de louvores ao Senhor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Então, o sacrifício de louvor que agrada ao Senhor é resultado, é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, que acreditam que Ele é Salvador, que Ele é quem pode fazer, não nós. Amém? Então o sacrifício de louvor que Ele se agrada é de alguém que confessa que Ele é Salvador. Aquele a quem acredita, que confia, que descansa, que é salvo por causa dEle e não por causa de si mesmo. Amém? Então quando nós somos confrontados com isso, temos dificuldade de falar de Jesus para muitas pessoas, nós temos que aprender também que nós temos que saber lidar com essas dificuldades, com esses pecados também. E muitas vezes ficamos frustrados com as lutas que nós travamos, assim como as pessoas que nos ouvem também se frustram tanto e abandonam a igreja, abandonam a fé, abandonam a Bíblia, abandonam a oração. E nós continuamos na igreja, nós continuamos ouvindo pregação, nós continuamos louvando ao Senhor, nós continuamos buscando a Ele de alguma forma, dependendo da misericórdia dEle. Mas outras pessoas não conseguem, porque buscam em si mesmos. Essa é a diferença. E nós precisamos aprender com Miqueias, né?
aprender com Miqueias aqui a maneira como Deus trabalha na nossa vida, a maneira como Ele nos justifica, a maneira como Ele trata de cada um de nós. Quando nós somos frustrados pelas tentações, cansados da luta diária contra o pecado, cansados de enfrentar falhas, decepções, cansados de dizer não, vai ser diferente, eu não vou fazer mais desse jeito. E a gente termina fazendo a mesma coisa e repetindo os mesmos erros e frustrando a santidade de Deus da mesma forma, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Como é que a gente pode lidar com isso? O que fazer quando a gente oferece uma mensagem do Evangelho que as pessoas nos confrontam com também os nossos próprios erros? De que maneira nós levaremos uma palavra de justificação quando nós muitas vezes não sabemos lidar com essa justificação pela fé? Vamos meditar nisso nesta noite, amém? Aqui no versículo 7, a primeira coisa que Miqueias ele quer nos ensinar com relação a essa luta contra o pecado, em relação com essa luta de servir a Deus, com essa determinação nossa de buscar ao Senhor e de viver com Ele, e de não largar a sua presença, não largar a comunhão com Ele. Versículo 7, ele diz assim: se nós quisermos vencer, nós temos que eliminar a distância, o intervalo entre a queda e a confissão. O que nos diferencia do ímpio, e que nós precisamos entender isto, de uma pessoa que não serve ao Senhor, é porque o crente sempre tem para onde correr quando peca, e ele não pode, e o crente que conhece o Senhor e conhece o caráter de Deus, ele não pode ter um intervalo grande entre a sua queda, a sua falha, o seu pecado e a sua confissão. Porque quanto maior for o intervalo entre a queda e a confissão, mais tempo existe de contaminação e de um momento de enredar-se, de enrolar-se cada vez mais com o erro, com o pecado e com o endurecimento. Amém? Nós temos que diminuir o intervalo entre a queda e a confissão. É isso que Miqueias diz assim: eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o Senhor me ouvirá. Esta é a convicção que ele tem. Ele tem um Deus que lhe ouve, ele tem um Deus que lhe atende, ele tem um Deus que tem sempre uma porta aberta para recebê-lo na hora que ele peca, na hora que ele distrata o Evangelho, na hora que ele cai distante da graça, na hora que ele entristece o Espírito Santo. O crente ele sempre sabe que pode esperar no Deus da sua salvação. Então, na cabeça de Miqueias, ele diz assim: mas a salvação não vem de mim, existe o Deus da minha salvação, eu vou esperar nele, ele vai me ouvir. O Deus que me salva me espera, o Deus que me salva me atende, e o Deus que me salva me ouve, então eu vou esperar nele. Amém? Então nós temos que diminuir o intervalo entre o nosso erro e a nossa confissão. Errou, confessa. Errou, arrepende. Errou, não fica se acabando, se consumindo, se comiserando. Vai adiantar? Não vai. Nós temos a tendência, e isso é errado, quando nós colocamos em nosso coração que nós precisamos de um tempo de autopunição, nós precisamos de um tempo de, como é que eu posso dizer, me punindo, para eu poder me arrepender e depois ir conversar com Deus. Isso é um erro grave. É um erro grave. Porque Deus não vai nos atender após um período de eu ficar me punindo. Aonde nós encontramos isso na Escritura? Não tem. E muitas vezes o crente passa um período se acabando, se culpando, entristecido, deprimido, chateado, como se depois de um tempo se acabando dentro de si, isso vai de alguma maneira compensar
e fazer com que Deus o perdoe. Aonde tem um versículo desse que apoie esse pensamento? Não existe. Então nós precisamos sempre perceber que quando o Espírito Santo nos leva ao arrependimento, não existe um tempo de compensação. Nós precisamos correr para o Senhor, senão nós vamos ficar endurecidos, tais quais aqueles que um dia ouviram o Evangelho, um dia acreditaram que podiam seguir ao Senhor e de repente voltaram. E nunca mais apareceram, e nunca mais vieram para a igreja, e nunca mais buscaram a Deus, e nunca ficaram perdidos no meio do caminho. Arrependimento é algo maravilhoso, é quando o nosso coração, a nossa mente resolve crer que aquilo que a Escritura diz a respeito de Deus é verdade. Quando nosso coração decide crer que aquela revelação realmente do nosso erro afeta Deus. Quando nós resolvemos crer que só existe um lugar para ir após errar, que é Jesus Cristo. Isso é arrependimento. Isso gera em nós o sentimento de que só existe um motivo de dependência de Deus. É saber que dele vem a minha salvação, ele vai me ouvir, e eu só tenho como buscar arrependimento e sossego e restauração se for na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Porque enquanto não houver essa convicção pela Escritura de que esse é o caminho, nós vamos ficar buscando em nós mesmos uma saída, um escape, uma resposta, e nós não vamos ter. E o caminho da autojustificação é um caminho cruel, é um caminho sem volta. Então, quanto eu mais rápido confesso e me arrependo, menos ligado ao pecado eu fico. Muitas vezes nós ficamos entrando na pilha de Satanás. Que Satanás quer que a gente fique remoendo o pecado. Porque remoer o pecado nos dá uma identidade de fracasso. Uma identidade de fracasso. E essa é a vontade de Satanás. É justamente essa. Que você fique remoendo, e você vai fazendo uma identificação com a perda, com o fracasso, com a desonra, com a vergonha, e isso vai custar vir novamente o arrependimento, Então nós temos que parar com isso. Satanás quer nos manter na vergonha, na lama e na miséria da tristeza. Então temos que eliminar os intervalos entre queda e confissão. Amém? O versículo 8 nos ensina uma segunda coisa. Versículo 8 de Miqueias. Ele diz: ó inimiga minha. Ele está falando a inimiga dele. A inimiga do povo de Deus, que nesse instante era a Síria. E tudo que ela representava de feitiçaria, de idolatria, de opressão, de violência. Ele diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Deus estava levantando a Síria como palmatória de Deus. Deus estava levantando a Síria como um sinal de justiça dele no mundo, para trazer o povo dele à consciência e retornar para Deus. Muitas vezes Deus permite que nós tenhamos um acusador na nossa vida, e Satanás faz esse papel muito bem, que Apocalipse capítulo 12, versículo 10, fala que ele desempenha esse papel de uma maneira maravilhosa. Acusar os santos diante de Deus. Ele faz isso. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. O que Miqueias está nos oferecendo aqui como lição é que nós temos que declarar ao nosso acusador o Deus que nós temos. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos aqui. Declarar
quem é Deus para o nosso acusador. Quando nós estivermos sendo acusados, quando a nossa consciência latejar, quando nosso coração estiver mesmo sendo consumido, porque sabemos que erramos, pela fé nós temos que declarar o caráter de Deus para aquilo que nos desespera, né? Por quê? Porque é a fé nesse Deus maravilhoso que nos fará entender que o pecado não é o fim da nossa história com Deus. Só quando nós apresentamos Deus para o nosso desespero é que nós entendemos que o pecado não é o fim da história. Só quando nós declaramos pela fé quem é o Deus que nós cremos, qual é o Deus que nós servimos, qual o caráter que Ele tem, é que o pecado para de dominar a nossa vida. Por isso que Miqueias aqui ele faz um papel, glória a Deus, assim: ó inimiga minha, preste atenção no recado que eu tenho para ti. Não te alegre com a minha queda, não te alegre com o meu desespero, não te alegre com a minha tristeza, porque o Senhor, versículo 8: eu me levantarei, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Não pense que esse meu desespero, não pense que essa minha situação, não pense que esse meu estado é definitivo. Eu tenho um Deus que, embora eu ande pelas trevas, Ele continua sendo a minha luz. Não pense que esse lugar da minha derrota aqui, que você está se alegrando com a minha queda, isso aqui é o ponto final da minha chegada. Não é, eu vou me levantar. Então, quando nós declaramos um Deus que nos levanta, um Deus cheio de misericórdia, quando nós declaramos para o acusador o caráter de um Deus que nos sustenta e que Ele continua sendo a luz da nossa vida, apesar de andarmos na escuridão, quando nós declaramos o caráter desse Deus maravilhoso, que Ele consegue saber quem nós somos, e que Ele consegue passar pelas trevas junto conosco, e que Ele consegue permitir que muitas vezes nós sejamos apanhados pelas tentações, apanhados pelo pecado, mas esse Deus não permitirá que as trevas absorvam a nossa vida e a nossa alma. Esse é o caráter do Deus que nós servimos. O caráter da misericórdia, o caráter da bondade, o caráter da fidelidade. E é esse caráter que tem que ser declarado pela fé a quem nos acusa. E Satanás, ele precisa ouvir isso do crente: não te alegres por eu ter caído, porque eu vou me levantar. E se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então é assim que nós devemos enfrentar o acusador das nossas vidas, né? Por quê? Porque Satanás sempre tenta nos conscientizar e muitas vezes nos fazer acreditar que a grandeza do nosso erro é maior do que a grandeza da misericórdia de Deus. Isso é o que ele faz. Ele tenta nos mostrar que nós pisamos de uma forma tão grande na bola que não há mais conserto. Ele nos quer fazer acreditar que o nosso erro, a nossa queda, a nossa falha é muito maior do que a grandeza do amor de Deus e da sua misericórdia. Mas é mentira, é mentira. Por isso nós temos que declarar o Deus maravilhoso que nós temos, conhecer o caráter de Deus, né? Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. Ele é cheio de bondade, Ele é verdade, Ele é misericórdia, Ele é fidelidade, Ele é bondoso, Ele é longânimo, Ele é perdoador. É esse caráter desse Deus que tem que ser declarado para o acusador, que Ele não tem poder de nos acusar, porque esse Deus age em favor dos seus filhos. Amém? Então, quanto àquilo que Paulo falou lá em Romanos capítulo 6, né, diz que aonde superabundou um pecado, superabundou a graça. Então aquilo que Satanás fala é mentira, é mentira. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
A graça sempre é maior que o pecado. Então nunca acredite nessa conversa que o seu pecado ou o meu pecado não tem mais conserto, que a minha vida não tem mais conserto, que a minha história não tem mais jeito. Não. Aonde é maior o pecado, maior é a assistência de Deus. Aonde mais grave é o pecado, maior é ainda a sua misericórdia. Por mais maior que seja o peso e a gravidade do pecado, mais largo são os ombros do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o que o Satanás fala e o acusador fala é mentira. É por isso que Miqueias diz assim: olha, inimiga minha, não te alegres, porque eu vou me levantar, e se eu andar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém? Então nós temos que crer na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 1 e leia o versículo 15. Amém. Será que tem condição da gente crer nesse versículo? Se você pudesse falar isso para alguém que não consegue se firmar no Evangelho, que diz que já tentou, mas não conseguiu ficar na igreja, que diz que já tentou de todas as maneiras se firmar no Evangelho, mas ele não conseguiu, e que ele viu muita falha na igreja, que ele viu muita dificuldade na igreja, ele não consegue acompanhar os passos. Será que dá para a gente ler esse versículo e crer no nosso coração para nós podermos falar isso para outras pessoas? Essa palavra é fiel. Quando diz que a palavra é fiel, quer dizer que ela é verdade. O que é a verdade? É que Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Essa é a verdade. E ele diz assim: isto é digno de toda aceitação. Nós devemos aceitar essa sentença, nós devemos aceitar essa verdade. Ele veio ao mundo com esse propósito: salvar pecadores. Então, se a igreja está cheia de pecadores, esse é o argumento que as pessoas dizem: se a igreja está cheia de pecadores, ele veio justamente para salvar pecadores. E não adianta a pessoa estar fora da igreja, porque ele vê erros na igreja, porque ele veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais Paulo diz assim: eu sou o principal. Olha, se ele era o principal e foi salvo, por que você não pode ter chance? Amém? Então o argumento não se firma, o argumento cai, porque nós precisamos crer nessa palavra. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Então quando eu sou acusado por Satanás, quando eu sou acusado dos meus erros, eu tenho que declarar essa verdade: ele veio para me salvar. Foi justamente por causa dos meus erros que ele veio para me salvar. Foi justamente pela necessidade que eu tenho que ele veio para mim. Foi justamente para isso que ele veio na minha vida, porque eu preciso de perdão. Amém? É a segunda coisa que Miqueias nos mostra aqui. Nós precisamos declarar o caráter de Deus para quem nos acusa. A terceira coisa, até que a gente chegue a entender que existe um mar aonde não se pode pecar, aonde não se pode pescar, nós precisamos entender que temos que eliminar os intervalos entre queda e confissão. Nós temos que declarar quem é Deus para quem nos acusa. E a terceira coisa, no versículo 9, é que nós devemos assimilar as consequências dos nossos atos, né? O versículo 9 diz assim: eu sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele. Então a terceira coisa é assimilar as consequências. Baixar a cabeça, trincar os dentes, assimilar as consequências dos erros.
A confissão, ela retira de nós, a confissão é uma coisa tão maravilhosa, o arrependimento é tão maravilhoso, que a confissão ela retira de sobre nós a ira de um Deus ofendido pelos nossos erros, que ele foi ofendido, a santidade dele foi ofendida. Então a confissão retira a ira de um Deus ofendido e coloca sobre nós a ira de um Pai misericordioso. É diferente. Embora estejamos debaixo da ira, porque pecamos, não é a ira de um Deus ofendido, é a ira de um Pai bondoso. Amém? É uma ira diferente. Porque você que é pai, nós que somos pais, nós nos iramos. E muitas vezes batemos nos nossos filhos irados. Porque aquilo nos afetou. A desobediência, a implicância, o desrespeito, a dureza do coração, tudo isso afetou a nossa vida e a gente disciplina os filhos. Mas tal qual a nossa disciplina, a disciplina de Deus é um sinal de tratamento a um filho que ama. Lá em Hebreus 12 diz que ele só disciplina ao filho que ele ama. Então, se nós somos disciplinados por Deus, se vem a nossa capacidade de sofrer as consequências dos nossos erros, é porque Ele quer tratar da nossa vida. Ele quer mudar o nosso caráter, Ele quer nos tratar como filhos amados. Amém? Mas Miqueias diz aqui que existe um tempo e um propósito. Por que é que Deus permite que muitas vezes a gente passe por isso? Por que é que muitas vezes Deus permite que a gente caia em tropeços, em tentações? Ele coloca aqui no versículo 9 o tempo e o propósito. Qual é o tempo? Até que julgue a minha causa. Eu sofrerei a ira do Senhor por um tempo, até que Ele julgue a minha causa e execute o meu direito. Aquilo que é direito, aquilo que é certo, aquilo que é justo diante de mim. A segunda coisa é o propósito. Por que Ele permite? Porque Ele vai me tirar para a luz e eu verei a sua justiça. Esse é o propósito. Ele muitas vezes permite a tribulação, permite a tentação, permite a queda, para mostrar o que é certo para a nossa vida. Eu verei aquilo que é certo, eu verei aquilo que Ele queria me mostrar, eu saberei na essência, na certeza, o caminho que eu tinha alguma dúvida, que eu estava ali cocheando em dois pensamentos para saber se fazia, se não fazia. Ele vai me mostrar com certeza o que é a vontade dEle. Eu não terei mais dúvida da maneira como Ele quer que eu ande com Ele. Ele me mostrará a sua justiça e Ele me tirará para a luz. Ele não vai me deixar lá, Ele não vai me igualar aos outros que não têm o Senhor, Ele não vai me deixar na mesma vala comum daqueles que são ímpios com Ele. Não, Ele vai me dar um tratamento diferente, porque Ele me trata como um filho amado. Amém? Existe um propósito em mostrar quem Ele é, em mostrar o caráter dEle, um caráter de bondade. Por que Ele faz isso? Porque Ele nos dá um tratamento diferente de Satanás e seus anjos. Ora, Satanás e seus anjos pecaram e nunca mais tiveram nenhum tipo de arrependimento e nem esperança de salvação. Nós não. Nós temos sim, em Jesus Cristo, uma resposta, um alcance, uma solução e um escape da parte de Deus. Abra sua Bíblia em Judas. Perceba o propósito. Judas capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 24. Judas, versículo 24. É bem vizinho a Apocalipse. Bem vizinho a Apocalipse, nós temos o livro de Judas. Essa epístolazinha pequena aí. Versículo 24. Quem pode ler? Continua.
Amém. Então observe qual é o propósito do Senhor quando nos permite passar por isso. E nós precisamos entender isso para falar para outras pessoas que nós evangelizamos, que muitas vezes se escandalizam com a nossa vida, porque é que nós, apesar das nossas falhas, continuamos a servir ao Senhor, continuamos a vir ao templo, continuamos como crentes, e eles tentaram, mas não conseguiram. Quando Deus permite isso, Ele permite que as consequências também cheguem para tratar da nossa vida. E muitas vezes, quando nós sofremos as consequências do nosso pecado, e somos trazidos de novo à luz da graça de Deus, isso é para que Deus mostre aos principados e potestades, e também ao mundo, que muitas vezes é governado por eles, a grandeza do poder do sangue de Jesus Cristo, a grandeza do poder do nome de Jesus Cristo. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços, aquele que é poderoso para vos apresentar diante dele, santos, imaculados, sem corrupção alguma. A esse Deus que é poderoso para fazer isso, a Ele seja a glória, a honra, o poder, a majestade e o domínio. Porque Ele é poderoso para vos guardar dos tropeços, Ele é poderoso para vos apresentar. Aquilo que Ele não fez com Satanás, aquilo que Ele não fez com os anjos que pecaram, Ele vai fazer com a gente, Ele vai fazer com a igreja, porque Ele é poderoso para fazer isto. Ele é poderoso para nos guardar dos tropeços, Ele é poderoso para nos apresentar diante de Deus, limpos, incontamináveis, diante da sua glória, através de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo. Então nós não podemos ficar num hiato, num espaço muito grande de falta de comunhão com Deus por conta de dureza de coração. Não, Miqueias não ensina isso para a gente, né? Ele ensina que nós devemos sofrer sim a consequência do nosso pecado, mas sabendo que existe um tempo até que Ele mostre para a gente a sua justiça, mas com o propósito de nos tratar, de nos fazer parecidos com a sua igreja, parecidos com a sua família, parecidos com o seu povo. Amém? Quando você lê a parábola do joio e do trigo, a palavra do Senhor diz, lá em Mateus 13, Ele diz que o joio e o trigo, a pretensão dos semeadores era arrancar o joio, e Ele disse: não, deixa o joio crescer junto com o trigo, deixa ficar junto, porque na consumação dos tempos, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, Ele sabe quem é joio e Ele sabe quem é trigo. Mas Ele diz assim: os justos resplandecerão como o sol na sua glória. Então o tratar de Deus em nós, a disciplina do Senhor na nossa vida, é para que nós possamos, como trigo, resplandecer como o sol na sua glória. O trigo resplandecerá como o sol na glória dele, porque ele nos apresentará santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante da glória dele, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Então, aprendamos isso para nós sabermos passar isso também para as pessoas. Mostrar a diferença entre o trigo e o joio. Por isso que a igreja mostra imperfeição. Por isso que as pessoas olham para a igreja e veem defeitos. É por isso que você vai para a parábola do joio e do trigo e você mostra esse propósito de Deus na vida da igreja e, por consequência, nas nossas vidas. Nós estamos aqui juntos, e por um acaso vai haver joio, e por um acaso vai ter mau exemplo, e por alguma vai ter escândalo, e nós seremos apontados sim. Mas o Senhor que nos conhece é poderoso para nos guardar dos tropeços e nos apresentar diante de Deus, puros diante da sua glória. Amém? Em último lugar, os versículos 18 e 19, Miqueias nos ensina a não subestimar a misericórdia de Deus. É a quarta coisa que nós aprendemos aqui em Miqueias. Não subestime a misericórdia de Deus. Não brinque com a misericórdia de Deus.
não torne a misericórdia do Senhor vã. Quando nós declaramos o caráter de Deus para o nosso acusador, ele se cala. E nós temos que aprender com isso. Porque quando Satanás se cala e para de nos acusar, quando nós declaramos o Deus que nós temos, que é maravilhoso, perdoador, por que isso não funciona muitas vezes com a gente? Por que nós muitas vezes confessamos nosso pecado? Por que muitas vezes nós oramos ao Senhor e apresentamos a nossa vida, e muitas vezes nós saímos daquele momento de oração e parece que nós não recebemos perdão? Por que Satanás se cala quando ouve o caráter de Deus e nós não aprendemos com isso? Miqueias diz assim: olha, o Deus que nós temos, versículo 18, observe, Ele perdoa e Ele esquece. O Deus a quem nós confessamos, Ele perdoa e esquece. Ele não retém para sempre a sua ira. Isso é o caráter dele. E nós estamos orando e confessando nossa vida, entregando nossa vida a um Deus que perdoa e esquece. Por que muitas vezes nós não esquecemos? Nós confessamos e servimos a um Deus que não retém para sempre a sua ira, mas nós continuamos como se estivéssemos debaixo de uma ira ferrenha, de um Deus horrível. Versículo 18, outra informação que diz a respeito de Deus: Ele tem prazer na misericórdia. Tem coisa mais linda do que isso? Ele se alegra quando Ele exerce misericórdia. Ele se alegra quando Ele perdoa. Ele se alegra quando vê o crente diante dele pedindo misericórdia. Ele tem prazer em perdoar. A maior alegria de Deus é em perdoar. Ele tem prazer na misericórdia. Se tem uma coisa que alegra a Deus, é exercer misericórdia. E muitas vezes Deus está mais interessado em perdoar do que nós em pedir perdão. Porque Ele tem prazer nisso, Ele se alegra nisso. E nós muitas vezes não entendemos o caráter desse Deus. Então não subestime a misericórdia de Deus. É necessário viver em comunhão com o Senhor sempre. Porque se em Satanás há uma fonte de tentação e condenação, em nós seres humanos, há uma fonte de rebeldia, de carnalidade e de desobediência. E em Deus há uma fonte de bondade e de misericórdia. Perceba isso. São as informações que Miqueias traz para nós. É uma coisa muito gloriosa da gente aprender. E no versículo 18 ele começa assim: quem é semelhante a um Deus desse? Quem pode ser igual? Quem pode se assemelhar ao Deus que nós servimos? Quem pode ser igual a esse Deus? Não existe nada igual a esse Deus. E esse é o Deus sem par, sem ninguém que se assemelhe a Ele, que caminha conosco todos os dias. Então por que a culpa? Então por que a tristeza? Então por que a depressão? Então por quê? Se não tem ninguém semelhante a Ele, que perdoa as iniquidades, que esquece os nossos pecados, que tem prazer em oferecer perdão e misericórdia, quem pode viver uma vida qualquer se conhece um Deus assim? Então nós não podemos subestimar a misericórdia de Deus. Versículo 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem aqui já fez curso de mergulhador? Ninguém fez curso de mergulhador aqui? Nem eu. Então, é proibido a gente mergulhar para buscar uma coisa que Deus sepultou lá. Entendeu?
É proibido pescar nesse mar que Ele já esqueceu. Ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. É proibido ir lá buscar. É proibido viver uma vida de culpa. É proibido viver uma vida de se consumindo, se acabando, se lamentando e se sentindo a mosca. Não. Esse Deus, Ele lança fora todo declínio espiritual e toda tristeza que quer abater a nossa vida. Nós não temos nenhum chamado para estar mergulhando atrás dos nossos erros. Nós temos um chamado para seguir a Ele e mostrar para o nosso acusador o Deus maravilhoso que Ele é. Quem, ó Deus, é semelhante a Ti? Amém? Então, quando você for confrontado na evangelização, quando você for confrontado no seu discipulado sobre as falhas da igreja, sobre as falhas dos crentes, leia esse texto com eles. O crente caminha com esse texto e com esse Deus. Ele lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. E não manda nós irmos lá para buscar. Quem vai de vez em quando lá buscar isso é Satanás, para nos mostrar o quanto nós somos falhos. Mas nós temos que mostrar para Ele o Deus maravilhoso que nós temos. Amém? Que a gente pare de termos um Deus maravilhoso que é por nós. Ele é por nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E é isso que é a justificação pela fé. Ele é por nós. Nós não somos por nós mesmos, Ele é por nós. O Senhor me ouvirá, Ele me trará de volta para a luz, e Ele me ouvirá. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Amém.